A importância da Libras no ensino e na aprendizagem de alunos surdos. Professora Thaís Freitas, pedagoga e fonoaudióloga. Bem-vindos à minha palestra. Espero que a gente tenha muita troca, que eu consiga levar para vocês um pouco da minha experiência nessa área da inclusão. Vou me apresentar. Meu nome é Thaís, sou formada em magistério, pedagogia e fonoaudiologia. Trabalho com a inclusão na área da educação há 23 anos. Então eu vou trazer um pouco dessa experiência, dessa troca para vocês. Dentro do meu histórico, eu trabalhei 14 anos como professora em escolas próprias para surdos, voltado para essa comunidade. E depois, de 2009 a 2012, eu tenho uma escola, que no começo era um colégio inclusivo de educação infantil, e ao longo do tempo eu acabei fazendo uma sociedade e viramos o Espaço TK. Estamos aqui com o espaço há 6 anos, né? Junto com a minha sócia, Karen, e a gente, dentro desse espaço TK, o que a gente encontra nele? A gente encontra recreação, onde as crianças ficam no contraturno escolar. Então, e quando é período de férias, janeiro ou julho, eles podem ficar aqui conosco no período integral. Tendo atividades de brincadeiras, na área de inclusão também, porque a gente também tem esse outro público aqui dentro. Temos um outro foco de trabalho que é esse de projeto, chama Projeto Aprendiz, onde a gente trabalha com autistas, deficiência intelectual, surdos com comprometimentos associados e várias idades, né? A gente abrange principalmente de idade de 18 anos a 26, 24, e dentro desse trabalho do Projeto Aprendiz, o que a gente foca? A independência e a autonomia deles, para que eles consigam ser inseridos de uma forma maior dentro da nossa sociedade, né? Conseguindo expor o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles podem fazer, o que eles não podem, o que eles querem, até onde eles podem estar indo. Então a gente oferece esse mundo de oportunidades para eles e trabalha em conjunto com a família. Temos aqui dentro do Espaço TK também um projeto terapêutico com pessoas que somaram em nosso trabalho. Tem musicoterapeuta, tem psicóloga, psicopedagoga. Esse é um trabalho que a gente faz e oferece para as crianças e para a família. O que a gente tem também dentro do Espaço TK? Cursos livres, vários cursos na área da inclusão, como Libras, que é um dos nossos pontos fortes, e temos agora também oficinas voltadas na área da inclusão, da educação e recreação também. Então temos oficinas na área de escultura de bexigas, oficinas na área de pintura facial, dentro da área da inclusão muitas oficinas com foco na área da Libras, e agora na área da educação vários cursos com temas voltados para o trabalho dentro da sala de aula. Então é esse o contexto que vocês encontram dentro do Espaço TK. E agora eu vou falar para vocês o trabalho da inclusão dentro da sala de aula. Qual a importância da gente enxergar e ver esse outro contexto que existe, né, da comunidade surda, da Libras e sua importância. Então eu vou focar um pouco agora nessa parte, que é o objetivo maior que eu vim aqui para falar com vocês. A inclusão é o processo pelo qual todos os seres humanos são reconhecidos como livres e com direito à cidadania e oportunidades iguais para conquistar sua autonomia e exercer seus direitos e deveres plenamente. Inclusão é diferente de integração. Hoje a gente já caminhou muito nesses aspectos. A gente antigamente tinha a exclusão, que era realmente total, né? Os deficientes não eram vistos dentro do contexto escolar. No modelo de segregação, o que aconteceu nessa época, né? Tinha salas especiais, onde os deficientes eram colocados num ambiente separado. Estavam dentro da escola, mas em salas separadas. E a gente depois passou para a integração, onde eles foram inseridos dentro da sala de aula, mas não eram totalmente inclusos. Então eles estavam naquele mesmo ambiente, mas não tinha aquela troca com todos, né, dentro daquele mesmo ambiente de sala de aula. E aí a gente chegou na inclusão, onde todos estão realmente no mesmo lugar, todos trabalham em conjunto, a troca é igual para ambos. Ainda acredito que a gente tem muito ainda a avançar nessa parte. Acho que a gente ainda está no contexto da integração, mas
creio, né, com tantas coisas que estão aparecendo, tanta busca por aprendizado, busca por novas ferramentas de trabalho dentro da sala de aula. Então eu acho que a gente está muito mais próximo da inclusão de fato, né, nos tempos de hoje. Por que a inclusão é importante? Tão importante como a instrução diferenciada é criar e manter uma cultura inclusiva na escola. Uma cultura em que cada estudante se sinta tanto acolhido e incluído como aluno, quanto valorizado enquanto colega. Estudos demonstram que uma cultura de escola inclusiva traz melhores resultados acadêmicos e sociais, além de promover a independência dos alunos com e sem deficiência. Isso a gente comprova bastante aqui dentro do Espaço TK, porque como a gente tem os dois públicos, tanto os com deficiência e os sem deficiência, a gente vê o quanto que essa troca tem um grande valor, porque ambos aprendem um com o outro, né? Os com deficiência acabam tendo como espelho as crianças sem deficiência e às vezes até mostram a superação de muitas limitações que antes eram estipuladas. Ele não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, e conforme esse outro modelo, né? Porque as crianças, eu falo que elas sempre vêm impuras e acabam, eles não enxergam a deficiência mesmo, então eles chamam para brincar, eles avançam aquela limitação que a gente acaba colocando como algo que faz parte daquela criança. E esse outro modelo, eles puxam tanto que eles acabam se superando, né? E dentro da sala de aula acontece muito essa troca. Então, os com deficiência acabam ganhando um exemplo de motivação vinda das outras crianças, e os sem deficiência acabam tendo esse lado de valor humano, de troca. Então é um ambiente realmente onde ambos têm essa troca, né? O que a gente falou, resultados acadêmicos e sociais. Falando sobre isso, né, essa troca e esse olhar, tem um vídeo que eu vou deixar um link para vocês, onde demonstra muito esse olhar da criança. Vamos começar a enxergar a diferença com os olhos de uma criança. Acho que desta forma a gente vai conseguir alcançar muitos outros objetivos. E agora sim, o foco na Libras. Por que a Libras é importante, né? Dentro da escola, para a comunidade surda, para o surdo, para os outros que não têm deficiência. No dia 24 de abril de 2002, a Lei 10.436, ela reconhece a língua brasileira de sinais, uma importante conquista da comunidade surda. E o que é a Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais, é utilizada por deficientes auditivos para a comunicação entre eles e entre os surdos. Para melhor nos inteirarmos dessa realidade, é interessante que essa língua se faça conhecer e que haja uma procura por ela com o interesse de aprendê-la. Então, após esse reconhecimento, né, a Libras realmente passou a fazer parte desse contexto escolar. Por que é esse do professor começar a enxergar a importância da Libras é importante? Porque tem um intérprete ali na sala, claro, ele está ali para fazer toda a interpretação, para estar passando todo o conteúdo, mas quando o aluno percebe que o professor consegue dar um bom dia, consegue falar assim, tá tudo bem, né? Consegue falar assim, você entendeu, você aprendeu, né? Quer que fala de novo? Então, assim, são coisas assim que a gente fala, nossa, o professor está me vendo, o professor está me enxergando, né? E aí começa a fazer realmente um vínculo de professor e aluno, que é o que os outros têm, né? Então, os ouvintes possuem esse elo de amizade, essa troca tão assim rápida entre o professor e o próprio aluno. E quando o professor começa a ter essa troca com o aluno surdo, a interação e a inclusão realmente ali de fato acontece. E o aluno se sente realmente acolhido pelo professor. Mas só para deixar bem claro, apesar de todos esses recursos do professor ir em busca de um aprendizado, né, de estar chegando mais próximo desse aluno, o intérprete na sala de aula é um direito desse aluno, é um direito do surdo já adquirido, né, por lei. Então, assim, a escola precisa proporcionar para esse aluno o intérprete. É algo que é essencial para que esse trabalho realmente seja feito num seu completo, atingindo todos os seus objetivos. E agora eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, onde mostra essa importância da Libras dentro desse universo.
Por que uma criança que não tem Libras, e a partir do momento que ela começa a aprender, o quanto de benefício isso pode trazer? E eu falo isso, completando o que eu disse atrás, não só um benefício para o surdo aprender a Libras, como um benefício para o próprio professor também. Então, nesse vídeo mostra muito a diferença do olhar dessa criança, na verdade é um jovem, e onde ele não tinha essa comunicação, e quando ele passa a ter essa comunicação, a diferença é notável no olhar dele, o quanto de enriquecimento para ele isso trouxe. E é a mesma coisa que a gente fala dentro da sala de aula. Quando uma criança entra, que o próprio professor, não é o intérprete, o próprio professor consegue dar um oi, ali já tem um brilho no olhar. Ela está me entendendo e ela tem uma troca comigo. Então, nesse vídeo, ele mostra realmente essa diferença de um ambiente para o outro. O que causa dentro da escola quando um aluno não tem essa troca da Libras? Como que é esse aluno? Quais são essas características? Então, ele é extremamente passivo, ele espera pela matéria, se limita a só copiar, observa mais do que questiona. Alguns usam uma língua materna, que a gente fala que é aprendida dentro da própria casa. Fica à espera de um modelo, então ele fica olhando para ver o que o outro começou a fazer, daí ele começa a estar fazendo também. A criatividade do aluno é restrita e o aluno poderia estar produzindo mais. E ele acaba por não ter essa troca, essa comunicação, ele fica restrito naquilo. Então, se o outro fez, eu faço igual ou mais ou menos parecido. E o que seria uma escola ideal, né? Como que é essa escola ideal? A escola ideal é aquela que tem um reconhecimento da Libras, que sabe da sua importância, que conhece a cultura surda, que é algo extremamente importante. Eles têm uma cultura, eles têm suas características, saber desse histórico deles é algo essencial. E aí sim, você vai ter um professor com mais qualidade, o que vai poder proporcionar para esse aluno um cidadão de verdade. Então essa é a escola ideal. A escola ter o conhecimento de que a Libras tem importância, seu histórico, sua cultura, ter esse profissional diferenciado e proporcionar que realmente aquele aluno saia como um cidadão formado, com conteúdo, com aprendizado, como os outros também da sala de aula. Um outro vídeo para vocês, onde mostra, ali ele está mostrando uma cidade ideal, e a gente vai tentar transferir isso para uma sala de aula ideal. O que seria essa inclusão ideal dentro da sala de aula? Esse vídeo, ele mostra o que os surdos tanto buscam dentro da sua comunidade, dentro da sociedade. Onde eu posso ir numa padaria e a pessoa sabe se comunicar comigo, eu posso ir no mercado e a pessoa sabe se comunicar comigo, eu entro dentro de qualquer estabelecimento e a pessoa sabe se comunicar comigo. Então esse vídeo, quando ele surgiu, ele fez uma repercussão muito grande dentro da comunidade surda, onde os surdos ficaram se perguntando, será que essa cidade existe? Será que a gente um dia vai ter essa sociedade? E eu jogo essa pergunta para dentro da sala de aula, Será que a gente pode proporcionar uma escola realmente inclusiva para a comunidade surda, onde todos os professores têm uma comunicação com aquele aluno, consegue levar o conteúdo realmente para ele, enxergar que ele está lá, onde as crianças têm essa troca junto com o seu amigo na sala de aula. Então esse vídeo demonstra a cidade ideal e a gente vai tentar jogar essa visão para dentro da sala de aula. Então, qual seria a escola ideal também? A proposta pedagógica de uma escola, ela é capaz de modificar vidas. Isso é fato. Se a gente tem uma proposta diferenciada, que consegue abranger toda a sala de aula, todos os alunos que ali estão, com certeza ela vai ter um benefício para todos. Desde os com deficiência, com os que não têm deficiência. Todos vão ser beneficiados. Isso é algo claro de uma própria vivência minha, quando a gente tinha aqui na época o Colégio Luz do Saber e a gente tinha essa proposta diferenciada, toda a apostila era feita em Libras também, então as crianças que não tinham surdez, os ouvintes aprendiam Libras e as crianças que tinham a surdez
estavam ali naquele contexto com todos juntos. Então, quando eu aprendi a cor amarela, o surdo tinha na apostila dele, como os outros também tinham na apostila dele, o sinal de amarelo. Então, era um aprendizado em conjunto, não tinha uma diferenciação. Eu vou ensinar Libras só para esse e os demais não. Todos aprendiam Libras em conjunto e aprendiam aquela matéria. Então, naquele momento, ensinar a cor amarela era o objetivo, ele era ensinado em Libras para todos da sala. Isso certamente vai trazer um benefício para todos. Vou passar mais um vídeo para vocês, onde fala do que é ser esse profissional diferenciado. Eu sou muito fã do Pat Adams. Acho que ele traz uma mensagem muito bacana de enxergar realmente o próximo. Ele não entrava no hospital olhando a doença. Ele entrava no hospital olhando o ser humano que ali estava. Qual era o nome dele, quem ele era, para assim depois ele olhar o que aquela pessoa tinha e o que precisava ser feito. E eu acho que é isso que a gente também precisa levar para a sala de aula. Eu não tenho que entrar dentro daquela sala de aula falando assim, eu tenho um aluno da inclusão. Não, porque se a gente entra na sala de aula já com esse pensamento, a gente já tá meio que excluindo. Porque a gente já chega lá falando assim, eu não posso esperar muito dele. Então, acho que a gente tem que sim, eu sei que eu tenho um aluno lá na minha lista da inclusão, mas eu primeiro tenho que deixar me permitir conhecê-lo. Para só depois, sim, eu ir lá ler o laudo, eu ir lá buscar informações sobre a deficiência, porque às vezes nem tudo que está ali escrito é o que é de fato. Às vezes a gente proporcionando um caminho diferente, a gente tira daquela criança benefícios que a gente nem imaginava. Então, assim, acho que o Pat Adams, ele realmente traz essa lição pra gente. Enxergar primeiro o ser humano, para depois sim colocar a deficiência na frente. Então, primeiro eu vejo o conteúdo do livro, né, e não julgo ele só pela capa, que é o que a gente acaba às vezes fazendo. Então eu vejo a capa, eu olho e falo assim, eu não gostei muito, não vou nem comprar esse livro, né? Então assim, a gente nem se propôs a olhar o conteúdo que tinha lá dentro. Então olhem primeiro o aluno, se permitam a conhecer ele primeiro, para depois fazer um outro julgamento. E como a palavra até, né, que a gente fala assim, aquele aluno é da inclusão, isso já é algo que a gente já acaba tirando ele daquele contexto todo. Ele é o diferente, né? Ele é o especial, né? Ele é o com deficiência. Então, só essa palavra, né, ele é um aluno da inclusão, já gera pra gente uma, entre aspas, uma exclusão dentro da sala de aula. Dentro dessa área da comunidade surda, dentro dessa área da surdez, quais são algumas coisas que a gente já pode estar fazendo de pronto imediato para poder estar atendendo esse surdo? Às vezes a escola ainda não tem um intérprete, às vezes essa criança não tem Libras, porque isso acontece e muito. Tem crianças que realmente viviam só num contexto de ouvintes e aí quando eles vêm para a escola eles não têm a Libras, eles têm uma comunicação realmente caseira, que é materna, que a gente fala que eles criam dentro da própria casa. Então, assim, alguns recursos, de algumas dicas que eu posso dar para vocês, o que eu posso fazer se eu já tenho um aluno lá dentro da sala de aula e o que eu posso estar correndo atrás para estar melhorando essa troca que a gente tanto está falando, que a gente vem falando durante toda essa palestra, né? Então, assim, vou levantar a bandeira da Libras, né? Não tem como, então, eu posso procurar um curso de Libras para estar fazendo? Posso ir atrás para estar vendo o que eu posso estar aprendendo de pronto imediato para já estar indo trabalhar dentro da sala de aula com esse aluno? Eu posso. Existem infinitos livros hoje com dicionários que você pode ali numa urgência estar procurando e tá vendo, o sinal de bom dia é assim, o sinal de cor é assim, o sinal desse animal é desta forma, e você tá ali estudando diariamente dentro da própria casa para estar acelerando esse processo e podendo estar atendendo esse aluno com uma rapidez maior. Tem infinitas atividades dentro da internet, onde você pode estar imprimindo e estar levando para a sala de aula como recurso para estar trabalhando junto com essa criança. Hoje, se você joga na internet, tem bastante atividades que você prontas, né, que você nem precisa estar criando, que você já pode estar usando como recursos dentro da sala de aula. E jogos.
Tem muitos jogos também, dominó em libras, jogo de memória, carimbos para serem usados no caderno. Então tem infinitos recursos hoje que, mesmo você tendo essa libras meio que precária ou ainda nem tenha começado um curso de libras, você consegue ter alguns recursos que vai fazer com que você se aproxime dessa criança, desse aluno dentro da sala de aula. Os jogos, ele não serve só para o aluno, mas com uma integração em conjunto com os outros amigos. Então dá para pôr um jogo de libras, um jogo de memória em libras, onde todas as crianças vão estar brincando juntas. Então ali, além de você estar aprendendo, as crianças também vão ter essa troca dentro da sala de aula. Uma frase para vocês refletirem: inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. Eu acho que é uma frase bem bacana para que a gente possa estar refletindo, né, sobre a escola ideal. Então é sair daquele contexto que a gente está sempre acostumado e abraçar um outro leque, olhar com outros olhos e proporcionar essas outras diferenças dentro da sala de aula. E deixo como uma mensagem final para vocês: o que difere um ser humano do outro não é a cor da pele, não é a classe social e não é a deficiência, é o tamanho do seu coração. A partir do momento que a gente começa a enxergar o outro e valoriza o outro e busca alternativas, a gente realmente está fazendo a diferença dentro daquela escola, dentro daquele ambiente, dentro da inclusão. Então, espero que eu tenha trazido algo diferente para vocês, uma reflexão, uma busca pelo novo, uma busca por novos conhecimentos e uma busca por fazer melhor dentro da sala de aula e abraçar a todos de uma única maneira. Deixo aqui todos os meus contatos, portas abertas para vocês irem conhecer o Espaço TK e os nossos projetos a hora que vocês quiserem. Busquem por informações, busquem por novidades e no que eu puder estar ajudando, estarei por aqui. Obrigada. Créditos. Ciclo de palestras sobre Educação Inclusiva 2018. Gestão do evento. Azimuth. E-Learning. Palestrantes: Ana Júlia Perrotti Garcia, Andréia Carla Machado, Aristóteles Menezes, Cícera Malheiro, Dani Rocha, Darlin Paula Marques, Denise Rocha Belfort, Arantes Brero, Elaine Samora Carvalho e França Antunes, Isabel de Lourdes Jimenez Souza, Kathleen Maiara Pedro, Luciane Maria Molina Barbosa, Mariane Della Coleta Savioli, Miriam Cristina Buzetti, Renato Costenaro, Soraya Silva Prietti, Thaís Freitas, Tiago Medeiro, intérprete de Libras, Paloma Fernandes, consultora em audiodescrição, Luciane Maria Molina Barbosa, locução, Wagner Baroni, por Tradusound.